Oi, gente, muito boa tarde. Muito obrigado a você pela companhia nesta quinta-feira aqui através do chat do r7.com. Vamos estar juntos e respondendo as perguntas dos internautas. A primeira que chega aqui é do Douglas Franco. Bom dia, César, tudo bem? O que você acha sobre o atual cenário político que passamos no Brasil? Olha, Douglas, é muito triste passar por tudo isso que o Brasil vem passando e enfrentando. Ao mesmo tempo que é muito bonito ver a participação do povo nas ruas, né? Isso é sinal de que o povo está cada vez se conscientizando mais de tudo aquilo que acontece no nosso país. O brasileiro sempre foi tido como um povo acomodado, que não era muito politizado e que sempre se deixou levar. Então, eu acho que isso tem mudado de uns tempos para cá. Não é? Nós tivemos uma grande manifestação das diretas, eu estou contando até para o público mais jovem, e eu participei, eu tive a felicidade de participar, embora ainda muito novo, no início da minha carreira ainda, houve uma movimentação muito grande aqui no país, das diretas já, quando nós todos lutávamos para que pudéssemos ter eleições diretas no Brasil, a emenda Dante de Oliveira, que não foi aprovada, apesar de toda a movimentação, apesar de todas as manifestações que nós tivemos nas ruas, principalmente aqui de São Paulo, com muitos artistas, com muitos políticos. O amarelo, a cor amarela era a cor que simbolizava as diretas e por isso hoje eu coloquei a minha camisa amarela, justamente porque eu me lembrei desse momento histórico que o Brasil passou. Lamentavelmente nós não tivemos, a gente não sabe, tudo tem hora certa para acontecer, mas a emenda não passou e nós continuamos tendo eleições indiretas no Brasil, não é? Depois disso, nós tivemos as eleições diretas, com a eleição do presidente Fernando Collor, e nós tivemos também a primeira grande outra manifestação, que era o Fora Collor, né? Com a juventude cara pintada, que os jovens foram às ruas e a partir dali nós tivemos o pedido de impeachment e foi o primeiro na história do Brasil. Então ali mostrou também a força que o povo tem quando vai às ruas, né? De movimentar e de exigir dos seus governantes, dos deputados e depois dos senadores, que isso pudesse acontecer. Era um fato totalmente novo, a gente nunca tinha ouvido falar nessa palavra tão complicada, difícil de escrever, impeachment. A gente nunca tinha ouvido falar realmente nisso, era algo totalmente novo até para quem já era jornalista na época, né? Que era o meu caso. E isso aconteceu. Então agora, mais uma vez, a gente está vivendo essa história, até porque é um antro de corrupção como a gente nunca viu na história desse país, né? Como costuma dizer o ex-presidente Lula. Então é um cenário difícil, triste e que em alguns momentos chega a dar nojo, porque quando você pensa que você já está ali descobrindo algo que possa ter terminado, aparece uma outra notícia maior, com uma corrupção ainda maior, com mais gente envolvida. Então, quer dizer, é uma corja mesmo, é muita gente, sabe? E aí você se sente, além de decepcionado, você se sente totalmente impotente de saber que as pessoas fazem isso, assim, na sua cara, quer dizer, é como se não estivessem nem aí para a sociedade mesmo, como se eles pudessem fazer tudo com total impunidade, né? E realmente eles podem, porque o Brasil tem uma impunidade muito grande, as nossas leis são muito frágeis, não é? E eu defendo isso publicamente, sempre, quem me acompanha sabe disso. Eu falo sempre que o Brasil tem leis muito frágeis, porque a nossa Constituição, as nossas leis, a Constituição não, a Constituição é de 1988, mas a lei é de 1940, as nossas leis são de 1940, nós estamos em 2016, então precisa ser totalmente atualizado, não é possível que, né, alguém comete um crime hoje e seja julgado com algo que foi escrito, que foi redigido em 1940. Então, para todos os crimes, eu digo, não é só para crime político, não, para crime desse dia a dia que a gente enfrenta aqui, com a insegurança que o Brasil está vivendo. É um cenário triste porque o Brasil é um país grandioso em todos os sentidos, territorialmente, né? Tem uma costa litorânea extraordinária. O Brasil é muito rico. O Brasil é muito rico. Então, as pessoas roubam o Brasil e roubam o Brasil, e mesmo assim o Brasil se recupera. Então, o Brasil, né, era para nós estarmos muito à frente do que nós estamos hoje, né? Aliás, com todo esse retrocesso que nós estamos vivendo agora, vai demorar um pouco para o Brasil se recuperar. Então, é sempre assim, nós poderíamos estar sempre à frente. O que eu sofro mais é porque, como pai de 2 filhos, né, eu gostaria de poder deixar um país melhor para os meus filhos. Eu vivi o que eu vivi aqui e depois que você vive, né, depois que você passa o tempo daquilo que ficou para trás, o meu futuro hoje, eu não penso mais no meu futuro para mim. Eu penso sempre com relação aos meus filhos, sabe?
Então, é uma situação muito, muito difícil, porque realmente eu amo o Brasil, eu gostaria de ter um país melhor para deixar para eles. Essa que é a grande verdade. O Wellington Costa de Lima pergunta: como é participar de um momento histórico no país? Abraço. É sempre muito importante, é emocionante quando você está ali, quando você vê as pessoas cantando o hino nacional, quando você vê as manifestações, é sempre muito, muito emocionante quando você vê pessoas com. Eu digo isso, eu acabei de falar dos meus filhos, quando eu vejo pessoas com mais idade do que eu, com bem mais idade do que eu, pessoas que se emocionam, que vão às lágrimas, que choram num momento como esse, pessoas que já viveram mais do que eu, que dizem que nunca viram uma situação tão difícil. É muito emocionante, mas é também histórico. É importante também, até para os pequenos, sabe? Até para as pessoas que não estão entendendo muito essa situação, deles saberem que estão participando de realmente, como você disse aqui, de um momento histórico no país. Realmente é um momento histórico e é muito importante para todas as pessoas. Você vê que eu falei há pouco das diretas, né? Eu era garoto, bem garoto, participei e até hoje eu não me esqueço. Um momento mágico realmente, apesar da gente não conseguir fazer passar a emenda Dante Oliveira para conseguir as eleições diretas para presidente da República naquela época, mas a luta foi válida. Mesmo assim, a luta foi válida. Então, é muito bacana, é sempre muito bacana você participar. José da Silva pergunta: você é a favor das manifestações pacíficas? Sim, muito a favor de todas as manifestações e todos os protestos, sempre pacíficos e democráticos. A democracia é isso, você ter o direito de se manifestar e de se pronunciar, não é? Mesmo que a outra pessoa discorde, aí pode ter outra manifestação sem problema nenhum, mas nunca tendo briga nem violência, nada disso. Você tem que ter o direito de manifestar a sua opinião. E a Constituição, inclusive, diz isso, né? Diz que a voz do povo é a voz da nação. A nação tem que ter, e quem comanda a voz, quem comanda a nação é a voz de um povo. A Beatriz Seco falou aqui: você fica com medo do que vai acontecer no Brasil depois de ontem e hoje? Olha, Beatriz, o meu medo é mais com relação à integridade física dessas pessoas que participam de manifestações, e eu tenho medo realmente de que algo possa acontecer e fugir dessa história da manifestação pacífica e que tenha algum tipo de confronto. Isso eu tenho medo realmente. Do que vai acontecer com relação a essa história do país passar por recessão, eu tenho medo porque muita gente fica desempregada e a gente sempre vai ter algum amigo, algum familiar, algum colega que vai passar por isso, e a situação é delicada, a gente já está vivenciando isso, muitas pessoas estão com sérias dificuldades. Então, nós temos um cenário que não é realmente muito otimista para todos nós brasileiros com relação a isso. A saúde pública no Brasil é péssima, a violência no Brasil ela é totalmente insatisfatória. Então, nós não temos nada daquilo que é básico. A educação deixa muito a desejar. Eu costumo dizer que os 3 pilares de sustentação de uma grande nação, e não só apenas de um país, né? Você tem a saúde, educação e segurança. E o Brasil não tem nenhum dos 3. Os 3 pilares estão completamente podres e pode cair a qualquer momento. Então, eu acho que o Brasil tem que ter mais investimentos nessa área, e quando você vê tantos milhões e bilhões desviados através da corrupção e que poderiam ter sido investidos nisso, eu digo assim, é uma opinião minha, tá? Isso é uma coisa, não tem nada a ver com a emissora, nem com a R7, nada disso, não tem nada a ver com a Record. Eu penso assim, eu gostaria muito de poder modificar as leis, de colocar o seguinte: ó, o cara que for provado que está envolvido em corrupção, além dele ser processado e julgado com relação à corrupção, ele deveria ser envolvido também em crime de homicídio. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa vai num hospital público e ele não é atendido, ou ele é mal atendido, e ele morre, um familiar seu, o seu filho, o seu pai, sua mãe, ele tem parcela de culpa, porque o dinheiro que ele roubou poderia estar ali naquele hospital. O dinheiro que ele roubou, o dinheiro que ele levou para benefício próprio, ele tirou um bem da população. Então, nós poderíamos ter um investimento maior em saúde nesse país. A educação, o Brasil é muito precário com relação a isso. E por mais que eles digam isso tudo, sabe, isso não tem a ver com partido, com político, e todos eles, todos, sem exceção. Eu digo sempre assim: nós temos maus exemplos dentro da nossa família.
Então, você tem gente do seu sangue que às vezes não presta, que é mau caráter, que nem parece que é da tua família. Não tem jeito. Você fala, pô, o cara é filho do mesmo pai, da mesma mãe, nem parece que é a mesma coisa, com caráter E é verdade, isso acontece. Então, acontece dentro das empresas, dentro de partido político, tem os bons e tem os maus, em todos os lugares. Então, a gente sempre vai encontrar alguém que é corrupto, alguém que não presta, alguém que é mau caráter, alguém que é mal intencionado. Então, infelizmente é assim, mas eu acho que nós precisamos principalmente, mudar as leis no país e ter tolerância zero. A partir daí, nós vamos moralizar esse país. Quando as pessoas tiverem medo da justiça, tiverem medo daquilo que possam cometer, sabendo que vão ser julgados rapidamente e vão pagar pelo crime que cometeram, a partir daí você começa a moralizar o país e a pessoa realmente vai ficar, opa, peraí, eu não posso fazer isso porque algo vai acontecer e eu não vou fazer. Tanto é que pode ser, eu estou falando de infração pequenininha. O brasileiro, quando ele viaja para o exterior, ele fica pianinho, ele fica mansinho. Vê se o brasileiro comete infração de trânsito quando ele viaja para a Europa, para os Estados Unidos, para qualquer país. Porque ele sabe que se ele fizer errado, ali ele vai preso. Não tem discussão. Dirige embriagado lá fora para você ver. Aqui no Brasil o cara dirige embriagado, na contramão, com a carteira vencida, ele atropela, mata uma pessoa inocente que está dentro da calçada e aí ele paga uma fiança, está em liberdade e continua dirigindo. E continua, quem sabe, bebendo para matar outras pessoas. Então, infelizmente, nós temos uma lei muito frágil, com muita impunidade no Brasil. Enquanto nós tivermos as leis como elas estão, na minha modesta opinião, como eu costumo dizer, nós não vamos conseguir consertar esse país, não, além de toda essa corrupção. Vamos ver a próxima aqui. Tá. Por que foi suspensa aqui? Fabiano Alexandre falou. Por que foi suspensa a posse do Lula? Foi suspensa porque alguém entrou com um mandato de segurança. Existe uma linha de investigação dizendo que o fato dele ser ministro está atrapalhando as investigações de uma possível culpa dele, para ele não ser preso, porque ele sendo ministro, ele ganha uma imunidade parlamentar. O ministro não pode ser julgado e preso enquanto ele for ministro. Então ele ganharia tempo, ou ele teria que ser julgado não em Curitiba, não lá pela Polícia Federal e não lá onde está o Sérgio Moro, o juiz federal Sérgio Moro. Ele teria que ser julgado pelo STF, ele teria que ser julgado em Brasília e eu não sei por que também ele quis fugir dessa história, porque existe teoricamente, uma perseguição da Polícia Federal de Curitiba com relação a ele. Então, isso seria uma proteção para ele, para que ele não corresse o risco de ser preso agora pela Polícia Federal de Curitiba. Então, teoricamente, estariam obstruindo o caminho da justiça. Então, esse mandato de segurança foi por isso. O juiz acatou esse pedido e resolveu suspender a posse dele, que aconteceu na manhã de hoje. César, boa tarde. Você é contra ou a favor do Lula ser ministro? Eu sou totalmente contra. Eu acho que ele já deu a contribuição dele como presidente da República e eu acho que se ele tivesse que ser ministro, ele já poderia ter sido muito antes. Por que está sendo ministro agora? Não é? Então ele já poderia ter sido antes disso. Então eu sou totalmente contra. Fabiano Alexandre, você acha que o PMDB está por trás de tudo isso que está acontecendo com o Lula? Olha, eu não sei, Fabiano, porque eu não estou em Brasília, eu não sou um analista político, só quem é que poderia dizer. O que eu posso dizer para você é que sempre tem algum interesse político, não sei de quem, mas a política ela é muito com cartas assim, né? Tem sempre um jogo, tem sempre interesses de um, interesse de outro, por isso que nunca dá para você confiar plenamente nas pessoas que estão envolvidas na política. Sempre tem um interesse. Você vê que às vezes tem pessoas que são inimigos e de repente estão juntos, jantando, fotografando, um apoiando o outro. Quer dizer, eles não eram inimigos, um não era adversário do outro. Então tem coisa que realmente eu não consigo entender. Tem hora que eu não consigo entender, te juro que eu não consigo entender. Eles falam mal, vão para a televisão, um fala mal do outro, fala que o cara é ladrão, que o cara é isso, o cara aquilo, que cometeu irregularidades, blá, blá, blá. Depois de um tempo, um está apoiando o outro, um está junto com o outro, um está no governo do outro. Eu não consigo entender. Como que isso acontece? É puro interesse pessoal, só pode ser porque eles se tornam aliados, como eles dizem, né? Então, certamente, de quem é o interesse, eu não sei. Por que acontece, eu não sei. Mas que toda e qualquer pessoa se existe alguma suspeita, pode ser investigada, sim. Inclusive, um ex-presidente da República, por que não, né? Lucas Balak, muito bom o programa de vocês, não perco nenhum dia. Muito obrigado, Lucas. A gente tem trabalhado com muito profissionalismo, com muita dedicação, uma equipe extraordinária do Hoje em Dia.
e a gente passa muita verdade. O que a gente é, no que você assiste, a gente é fora ali também. A gente tem uma equipe muito unida, muito bacana realmente, e a gente está muito feliz com os resultados que a gente está obtendo. A Soliana Coelho, um juiz realmente tem autoridade para suspender a posse do Lula? Tem, tanto é que suspendeu. Né? Um juiz é um juiz, por isso que ele tem uma autoridade para tudo nesse país. Ele que julga os casos, né? Juízes e desembargadores, né? Mike Henry perguntou o que você acha das leis no Brasil. Eu já respondi, Mike. São realmente muito frágeis, né? Wellington Costa de Lima, você pensaria em deixar o país se a coisa ficasse muito feia? Olha, Wellington, eu não penso nisso, pelo menos agora. Eu gostaria que os meus filhos deixassem o Brasil para estudar, para crescer, sabe? Para quem sabe, voltar para o Brasil com mais maturidade, com mais experiência de vida e com uma escolaridade melhor para poder desenvolver alguma profissão aqui, a profissão que eles escolhessem, né? Isso sim, para ganhar experiência. E aí, quem sabe, talvez até que eles desenvolvessem alguma coisa e pudessem morar em outro país. Porque, como eu disse para você, a minha preocupação hoje é com o futuro deles. Então, eu quero o melhor para eles, especificamente. E o que for melhor para eles, eu vou apoiar. Hoje, eu não vejo a curto prazo um futuro para eles aqui no Brasil, para qualquer pessoa aqui no Brasil, em virtude dos acontecimentos. Eu acho que o Brasil vai demorar muito tempo para se transformar numa grande nação, porque faz muitos anos que eu acredito nisso, que eu luto por isso, e vejo sempre pessoas entrando, saindo, muitos governos, em todos os sentidos. Eu não estou falando, quando eu falo isso, às vezes a pessoa, você é contra esse parque. Não, é todo mundo já entrou. Quando eu comecei era Arena e MDB. Depois virou PMDB, depois virou PSDB, depois virou... Sabe, é tanto PPP, 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 blá, blá, blá. Então é qualquer um, entendeu? Qualquer pessoa que entre que faça um bom governo, ótimo. Mas eu não vi realmente nada assim que pudesse... Puxa vida, o Brasil... Você vê que a criminalidade só aumentou. Eu não vi nenhum momento... Eu vi tudo bem, melhorou o índice de vida para muita gente, melhorou o emprego, o Brasil realmente teve algumas coisas. Mas assim, o fundamental, eu acho que tudo foi muito ilusório, sabe, o que a gente viveu. Eu estou falando assim, o básico, que nem eu falei anteriormente, aquele tripé, né, da nação, educação, saúde e segurança. Isso eu não vi. Isso realmente eu não vi. Eu fui, na época, e falaram tanto, desceram um pau em mim quando eu falei publicamente que eu era contra a Copa do Mundo no Brasil, e eu que sou apaixonado por futebol, comecei minha carreira como jornalista esportivo e disse que era contra. Muita gente falou, você não é brasileiro e tal. Eu falei, não é isso. Eu acho que os investimentos que foram feitos e quanta corrupção aconteceu, não é? Na construção dos estádios e de viadutos e de outras obras para que fossem os aeroportos e tudo mais, para que a Copa fosse feita aqui no Brasil, não é verdade? E quanto dinheiro foi gasto para essa Copa ser feita aqui no Brasil? E na minha opinião, modesta opinião, como eu costumo dizer, eu acho que isso não era prioridade no Brasil. Eles poderiam ter usado todo esse dinheiro na construção de hospitais, principalmente, para dar uma melhor qualidade de saúde para os brasileiros, na construção de presídios, eu falo isso. Aqui no Brasil tem mais criminoso do que cadeia. Então, vai prende e põe aonde? Não tem lugar para prender os caras. Ninguém muda a lei. Então você vê que o cara vai preso, aí o cara cumpre 1/3 da pena e está na liberdade. Sabe por que põe em liberdade? Põe em liberdade porque a lei é frágil e porque não tem lugar para prender todo mundo. E a qualidade das cadeias é péssima. Então nós temos que investir muito mais. E quando eu falo investir em segurança, é isso. Tem que investir em segurança na qualidade, no treinamento dos policiais, né? Na qualidade dos serviços, do salário dessa gente que põe a vida em risco para proteger a nossa, que eles ganham um salário de fome. Essa que é a grande verdade, não tem um treinamento adequado. Então está tudo errado no Brasil. Então por isso que eu não vejo um futuro a curto prazo. Exatamente por isso. Meu sonho é que nós tivéssemos uma mudança nas leis, um investimento maior, priorizado. Se o governo não tem condição, que terceirize, né? Que coloque a iniciativa privada, para que as pessoas ganhem dinheiro com isso. Porque cada preso no Brasil tem um custo para o governo, e quem paga é a gente, através dos impostos e tudo mais. Aí nós vamos ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas é a forma, a maneira como eu penso, mas eu sou apaixonado pelo Brasil. Acho que não existe nenhum outro país no mundo igual ao Brasil, tão bonito como o Brasil, que tem um povo tão caloroso, tão afetivo e tão receptivo como é o povo brasileiro. Por isso eu fico muito triste quando algo acontece no Brasil, porque tenho muito orgulho do Brasil, tenho
um orgulho danado da bandeira brasileira, do hino brasileiro. Eu sempre me emociono cada vez que eu ouço o hino e cada vez que um brasileiro conquista algo lá fora, cada vez quando eu vejo um atleta brasileiro, não só no futebol, mas qualquer brasileiro que faça um grande sucesso lá fora, na música, em qualquer setor, eu sempre me emociono bastante, porque eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro. Mas, ultimamente, infelizmente, a gente, pelo menos eu, tenho realmente, em determinados momentos, vergonha de ser brasileiro. Infelizmente, me perdoem. Muito obrigado a você que esteve com a gente aqui no chat do R7. A gente se encontra amanhã, no Hoje em Dia, e na semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês. Uma excelente quinta-feira produtiva e que Deus nos abençoe e nos proteja. Tchau, gente.